Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou Paul, professor de francês, e eu estou fazendo um vídeo hoje um pouco mais casual para falar de uma coisa que eu acho interessante, que é como entender esse jeito de pensar francês, que é um jeito tão racional. Então, se você quiser me ajudar, você deixa um likezinho e você pode se inscrever no meu canal. A França é um país que é muito racional. Você está na escola, você percebe isso. Você está no trabalho, você percebe isso. E o negócio é que até na sua vida pessoal, você vai perceber isso. Eu vou te dar vários exemplos, mas eu vou te falar de onde isso vem. O grande cara que foi a inspiração disso foi o Descartes. Até que a gente fala de sistema ou de país cartésien, vem de René Descartes. É um cara que contribuiu muito à ciência na França. Ele foi um dos fundadores da geométrica analítica. E assim, para resumir a ideia dele, o negócio é evitar o máximo possível os erros. E para isso ele desenvolveu um método em 1628, que eu não vou detalhar até porque eu não sou especialista nem perito disso, mas ele foi o grande responsável dessa mudança do pensamento. A gente não tem nada de emocional, a gente não tem nada de mágico, a gente simplesmente analisa de forma científica as situações. É assim que eu resumiria a filosofia dele. Se você estiver filósofo e especialista do Descartes, você pode deixar um comentário para me corrigir. Então, agora que eu dei essa introdução, eu vou explicar para vocês um pouco as consequências disso e as coisas que na França hoje em dia funcionam de uma forma que é inspirada, na verdade, que deriva desse pensamento. Na escola, quando nós aprendemos a escrever, nós aprendemos de uma forma muito precisa e metódica. A gente, por exemplo, para a letra L, a gente pode subir de 3 linhas. A gente tem um papel específico, eu não sei como funciona no Brasil, com linhas e interlinhas. A gente tem 3 interlinhas para o L, 2 para baixo para o P, e se você errar, se você descer um pouquinho mais, um pouquinho menos, você não ganha a nota certa na escola. Quando você faz uma redação na França, você tem que respeitar também um formato que é sempre o mesmo. Tem uma introdução, depois você tem uma tese, mas a tese sempre vai com a antítese. Você tem que ver os dois lados, e depois você faz uma síntese, e depois uma conclusão. É sempre assim, é a regra que prevale em todas as escolas da França. E é muito metódico isso. E as pessoas são tão acostumadas a estudar dessa forma e então a pensar dessa forma que até na vida adulta delas, elas ficam com esse formato. Um cara num jantar que você vai encontrar, você debate com ele, você pergunta a opinião dele, geralmente ele te dá a tese e a antítese. Por exemplo, você fala assim pro cara, mas o que você acha de Emmanuel Macron, o presidente? Ele vai te falar o positivo, depois o negativo, e ele vai fazer uma síntese. Até num jantar assim, sei lá, tomando cerveja. As notas na escola são também de 1 a 20. Teve uma reforma, uma tentativa de reforma em 1970 para pôr a nota de 1 a 10, né? Porque era muito suficiente. Mas não funcionou. Eles querem de 1 a 20, gente. Eles querem de 1 a 20. E até tem semipontos e quartos de pontos. Então você pode levar, por exemplo, 18,75. Porque os caras querem notas precisas. Uma outra coisa que eu percebi que é muito engraçada. Eu percebi no Brasil isso. Eu estava com um amigo e a gente foi para Foz do Iguaçu. O meu amigo, ele é francês e tinha 2 amigos brasileiros no carro. A gente estava em 4. E a gente estava falando, na verdade, muito do jeito francês, com estatísticas. Por exemplo, eu estava falando para ele de como que Foz funciona, quantos hectares tem, quando que foi fundado, só com números. E aí os caras, depois de 2 horas, os 2 brasileiros falaram assim para nós: mas gente, vocês gostam tanto de números assim? Por que vocês não falam de uma forma mais simples? E assim eu percebi que é verdade, cara. A gente está muito pensando nisso. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas falam assim: a rua de lá, a rua de cá.
Na França ele não faz isso, né? Esquerda, direita, terceira, tudo é muito racionalizado também, até nesse ponto de vista. Uma outra coisa que é interessante saber, às vezes você chega aqui no Brasil, por exemplo, na frente do representante, sei lá, da escola, do seu filho, e você dá uma chorada. E às vezes o cara aceita, o funcionário público talvez às vezes aceite. Você atrasa, sei lá, de 2 dias. Mas ele vai falar assim, não, o cara é um coitado, ele tá... E daí ele vai fazer, agilizar as coisas, né? Na França isso nunca vai funcionar. O emocional é totalmente deixado do lado na França. E até, assim, na conversa com a galera na França, é assim também. Você não vai poder chorar e o cara vai te deixar, vai entender a sua situação. Não, às vezes até deixa de ser humano, porque, tipo assim, tem coisas que você queria que o cara entendisse, mas ele não entende. A criação dos filhos também é feita de forma muito racional, tem horários. Quando eu era criança, os meus pais me colocavam na cama às 8, eu acho, às 8 horas. Se passar de 10 minutos, já era um drama. Nossa, o nosso filho vai dormir com 10 minutos de atraso. É uma coisa muito louca, gente. Aí, aqui no Brasil é muito diferente. As minhas filhas, pelo amor de Deus, elas dormem às vezes à meia-noite, às vezes... Pra mim é difícil, mas é um jeito que tem que fazer, porque é mais ou menos como que funciona. E assim, na França, como não funciona aqui, lógico, as pessoas acabam sendo o quê? Muito organizadas. Elas são bem organizadas, sistemáticas. Mas também o que você perde um pouquinho na França é a criatividade, a espontaneidade. As pessoas na França não são muito criativas. Talvez é por isso que o brasileiro ele é melhor, por exemplo, de futebol, de forma geral. O brasileiro ele dança melhor, o brasileiro ele é mais brincalhão. Eu acho que é o resultado dessa criação também. Gente, é isso aí. Obrigado, então. É um vídeo mais casual hoje, mas acho que é até legal também, de vez em quando, né? Vocês me deixam comentários, por favor, das suas impressões dos franceses que vocês conhecem ou em relação ao que eu falei. Um grande abraço para vocês. Até logo. Tchau, tchau.